gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um Vitrine da Rá essa semana e eu tenho aqui a presença de uma convidada muito especial, a Luciana Santi. Eu gostaria que ela se apresentasse para vocês aí, telespectadores. Fala aí um pouco, Lu, se apresenta, conta um pouco aí, né, de você, para que as pessoas que estão ali assistindo te conheçam. Muito prazer estar aqui, Rá. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Honra. Uma honra minha também, prestigiar essa querida, essa empreendedora de Botucatu. E a gente tem que apoiar mesmo os empreendedores, Com porque certeza. a gente sabe que não é fácil. Então, parabéns para você e um prazer estar aqui com você, viu? É isso aí, a Luciana Santi, ela já é da cidade de Botucatu, né, Lu? Sim, sim, nascida Né? e criada em Botucatu, da terra, como já se diz, né? Meu nome é Luciana, eu sou da cidade daqui mesmo, da cidade de Botucatu, muito prazer em estar aqui com a Rá, e prestigio a loja dela, amo as peças dela, e é um prazer estar aqui nessa noite aqui com ela. Ah, é uma honra pra gente estar aqui recebendo essa pessoa querida, né? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer seja bem-vinda, né? O Vitrine da Rá, qual que é o intuito do Vitrine da Rá? É falar um pouco de tendência, de moda, de empreendedorismo feminino, principalmente feminino, né? E hoje eu trouxe a Luciana aqui porque ela tem uma história incrível para contar para nós. Ela já foi uma empreendedora aqui na cidade e eu gostaria de perguntar um pouco, né, da mudança de vida que ela teve, gente. Ela teve uma mudança assim muito drástica e eu tenho assim muita curiosidade de entender um pouco sobre isso e é por isso que eu convidei ela, além dela ser a minha amiga aqui na cidade de Botucatu, ela é a minha cliente querida também, né, Lu? Com certeza. E Lu, assim, iniciando aí, né, a nossa conversa aqui, esse bate-papo super gostoso, né, eu adorei, eu falei, nossa, eu quero que ela venha, né, era uma das minhas preferidas de trazer, né. Sim, fiquei muito feliz. E eu, assim, eu tenho uma curiosidade, porque eu sei que você já foi uma empresária aqui na cidade, né, para quem não conhece, ela tinha uma loja aqui, né, que coincidentemente chamava Vitrine Store. Vitrine Store, viu? E o nosso programa aqui é Vitrine da Rá. Olha que interessante. É um nome muito legal, Muito. muito forte, que é interessante para todas as áreas. Exatamente. Eu sei que muitas de vocês que estão aí assistindo, com certeza já foi cliente da Lu, né, Com Lu? certeza, com certeza. É, 26 anos de comércio aqui na cidade. Então a gente tem um pouquinho de história aqui no comércio e com a moda em Botucatu, então muito legal, fez parte da minha vida. Que linda, né, gente? Olha quantos anos atendendo a cidade de Botucatu, né, Lu? Muitos anos. E uma pergunta que eu tenho curiosidade, né? O que te fez, né, parar com a loja, né? Qual foi, assim, o motivo, assim, que te fez parar? Porque a sua loja era bem conhecida na cidade, né? Sim. Na verdade, o que me fez parar foram novos projetos que foram aparecendo, né? Foi um sonho, assim, que surgiu, que eu nunca imaginei que ia aparecer na minha vida, nesse momento da minha vida, que era fazer a faculdade de odontologia, que é um sonho muito antigo. E daí surgiu a oportunidade de fazer, coisa que eu nunca imaginava, e as coisas foram mudando, eu fui migrando, as coisas, né, eu me encantei, como eu já era apaixonada pela odontologia, me apaixonei mais ainda fazendo a faculdade, e daí a gente sabe, né, que tem coisas que tem que chegar ao fim, né, um ciclo para começar outro, e eu resolvi finalizar com a loja, né, nesse momento, e começar esse novo projeto, que é da faculdade, e fazer a odontologia com muito amor. E um dos motivos de eu ter trazido ela aqui, gente, é porque, assim, ela deixou a carreira, né, de empreender, né, de empreendedorismo feminino. Sim. E ela decidiu seguir a carreira da filha, né? Que a filha dela, né? Sim, a Larissa, ela é formada, ela é dentista, né? Aqui na cidade. E eu achei incrível a mãe hoje, né? Seguir a carreira e vai trabalhar com a filha, né? Sim. Então eu gostaria de que você contasse um pouco, né? Para nós aí dessa trajetória, de como foi sua experiência, né? Ali dentro da faculdade, né? Como que foi isso, né? Eu fiquei imaginando. É uma surpresa, na verdade, né? Eu vou contar um pouquinho lá de trás, assim. Eu cheguei a fazer vestibular de odontologia na época, né? Em 1989, se eu não me engano, que foi quando eu prestei.
E não passei, fiz cursinho, não passei novamente, porque a gente na época ou fazia uma faculdade pública ou não tinha condições de fazer uma faculdade particular, né? Que nem existia muitas também. Sim. Então eu não consegui passar na faculdade na época, só que eu trabalhava na FEPASA, eu era concursada da FEPASA, né? Que é um órgão público. Tinha um salário razoável para a época, então não dava para tomar decisões drásticas. Então optei por ficar na FEPASA, né? E esquecer um pouco a odontologia no momento. Fui fazer outra faculdade, fiz secretária executiva bilíngue na época, para atender o cargo que eu já exercia, que era a secretária, e as coisas foram mudando, a odontologia ficou assim esquecida por muito tempo. Mas, na verdade, era como se fala, né? A gente sempre tem aquela frustração, né? E eu tinha a frustração de não fazer a faculdade de odontologia. E minha filha fez faculdade de odontologia, um pouquinho, acho que da minha influência também, né? Porque a minha paixão sempre foi muito grande. E se formou, né, em odonto, fez mestrado, fez especialização. E no último ano de especialização dela, conversando com amigos dela lá em Bauru, por que você não faz, né? Aqui em Bauru tem algumas faculdades e tal. Falei, olha, nesse momento acho que não dá mais, né? Mudou-se o perfil. E, de repente, naquele ano, em 2022, comecinho de 2022, a minha irmã veio falando para mim, olha, você viu que vai abrir uma faculdade de odontologia em Botucatu? Ai, na hora eu fui atrás, eu liguei para o meu marido, falei, viu, você me apoia? Ele falou, te apoio. E eu fui a última a fazer a inscrição. A última da turma. Eram 20 que eles queriam alcançar. Eu fui a última a fazer a matrícula da faculdade e foi muito maravilhoso. Está sendo muito maravilhoso. Gente, olha que incrível, né? Tem gente que fala, você é meio louca, né, de fazer faculdade nesse momento. Mas não, foi muito bom, está sendo muito bom. Nossa, ela deixa uma lição aqui para nós, né? Sobre sonhos. Sim. Porque, assim, nunca é tarde, né? Para você correr atrás do seu sonho, né? É verdade. Então... E assim, a gente, conforme chega a idade, né? A gente fala assim, não, já passou a fase, já passou a época, né? E eu acho que com isso eu provei até para mim mesma que não é tarde, né? Para a gente realizar, para a gente ir em busca daquilo que realmente a gente quer. Esse período da minha vida agora já é um período que os meus filhos já estão criados, crescidos. Então, assim, outros momentos, né? Dá para mim me dedicar totalmente à faculdade. Então, foi muito bom. Falo que Deus, ele é tão maravilhoso que ele enxerga, né, a nossa entrada e a nossa saída. Então, ele já tem aqueles planos, né? E a gente tem que aproveitar, né? Deus sempre, os planos dele são maiores do que os nossos. Por que eu trouxe a Luciana aqui no Vitrine da Rá? Porque eu sou uma pessoa apaixonada por odontologia. Olha, que eu fiquei sabendo, hein? Nunca é tarde, eu já sou formada em prótese dentária, né? Foi, assim, uma decisão que eu tomei no período em que eu também estava na tentativa de entrar na faculdade de odontologia. Por uns 3 anos eu tentei, né? E assim, no fim, depois acabei indo para a área de prótese. E eu sempre trabalhei nessa área, né? Eu trabalhei com os grandes profissionais da cidade de Bauru, trabalhei com os professores da USP também, né? Então, assim, eu sempre fui para esse caminho. E eu sempre muito apaixonada, né, pela odontologia. E a história dela me impressionou, porque assim, eu desisti no meio do caminho, né, da odontologia, fui morar fora, né? Fui para o Japão, fui para outros projetos. E um dia, ela atendendo a minha filha lá na faculdade, ela falou, nunca é tarde para você continuar, porque você não tenta, né? É um desafio muito grande, né, Lu? Mas a história da Lu é incrível, né? E é linda essa profissão. Né? Eu sou apaixonada, assim, né? E cada dia mais que a gente se envolve, aprende, não é fácil, né? Como toda profissão que requer, principalmente na área da saúde, né? A gente sabe que os profissionais têm que ser bem capacitados, têm que ser responsáveis, éticos, né? Então, é uma área, assim, que requer, né, muita atenção e compromisso, né? Exatamente. Então, não é fácil, mas
para quem se dedica, para quem gosta realmente de lidar com pessoas, né? Porque eu a vida inteira lidei com pessoas, né? Então eu sempre falo que eu amo o contato com pessoas, entender, conversar, ouvir. Sim. E a faculdade de odontologia também continua nisso, né? A gente tem que conversar, ouvir, Sim. amar, né, a Amar. pessoa, né? E tratar com carinho, com cuidado. Exatamente. E conta aqui pra mim, né, que eu tenho curiosidade, né? A gente tem essa proximidade, né? Qual que foi um dos seus desafios ali, né, nesse percurso? Porque esse ano, para quem não sabe, ela vai contar, ela tá aí já finalizando, sim, né, para seguir a carreira aí, né? E teve algum desafio ali durante esse percurso que você de repente pensou assim, acho que não é para mim, eu vou parar, isso aqui é muito difícil, porque a gente sabe que a odontologia não é fácil, né? O curso é bem puxado, né? Assim, no momento de eu falar não é para mim, não aconteceu. Assim, existem algumas matérias, algumas especialidades que a gente fala, olha, de repente eu acho que não é isso que eu gostaria em me especializar. Embora, como toda profissão, a gente tem que saber de todas as áreas, né? Mas existe aquelas que a gente se identifica, que a gente tem mais habilidade, porque a odontologia é muito disso, né? Sim. É muito de habilidade, né? Exatamente. E então existe uma área que eu achei que eu ia me apaixonar, que eu ia seguir na especialidade, era a endodontia, que é tratamento de canal. Porque quando eu tinha 14 anos, eu fui secretária de dentista, com 14 anos, hein? Olha, uma criança praticamente, né? Então eu acompanhava, né? E eu falava, nossa, eu achava muito legal fazer tratamento de canal. Mas na faculdade eu já vi que era uma especialidade assim que talvez não é o que eu faria, né? Mas a gente tem que aprender todas as matérias. Mas assim, em nenhum momento eu falei, não é para mim. Pelo contrário, cada momento eu falava, nossa, é isso que eu quero. É isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. As matérias, né, são muito assim, são muitas. Sim. E são muitas informações. Muitas, né? A região da face, ela tem muitos nervos, né? Porque assim, o cirurgião dentista, a especialidade é cabeça e pescoço. Sim. Então, a gente tem que entender de toda essa área, né? A gente tem que prestar atenção em tudo, não é? Às vezes a pessoa, né, o leigo, talvez pense, é só tratar o dentinho. Não é isso, né? A gente tem que olhar a patologia, se existe alguma patologia, olhar o paciente como um todo, enfim. É uma área, assim, importantíssima, né? Que as pessoas, às vezes, não dão essa atenção, mas é muito importante e é muito linda também. É linda, é uma profissão linda, gente. Nesse período, né, você comentou aqui que você começou a trabalhar com 14 anos. Sim, na área. Com 14 anos. E o meu primeiro registro na carteira foi uma clínica odontológica, né, aos 16 anos, né. Foi um dos primeiros Naquela época a gente trabalhava muito cedo. Então, eu tive essa oportunidade, trabalhei lá com a família Bonfante, em Bauru, né, pessoas assim, profissionais excelentes, né. Sim. E durante esse percurso ali, eu vi muitos desafios dentro da profissão, mas aquilo me fez se apaixonar mais pela profissão. A profissão é linda, né? É maravilhosa. E aí, encontra-se, né, alguns desafios, o caso até de uma paciente com uma dor de trigêmeo, e a gente não conseguia descobrir o caso dela. Olha como é importante você procurar um profissional, né? Por quê? Porque era uma dor que era insuportável para ela, e quando a gente radiografava, não aparecia nada, não tinha nada. Então, assim, eu vim aqui trazer para vocês, né, que às vezes você deve estar passando por algum problema ou parecido, ou conhece alguém, né? Então, procura um profissional da saúde, né, um profissional da odontologia, porque eles são especializados, né, na área de face, né, cabeça e pescoço, e vão entender melhor a situação que de repente você está passando. Sim. Né? E a gente vai dar um intervalinho agora, Lu, né? Vamos dar um intervalinho e depois a gente continua, né, com o nosso Vitrine da Rá, porque tem muita coisa para conversar aqui ainda. Até já. Um beijo para vocês.
Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente, né? Retornando depois do nosso intervalo, né? Com essa pessoa incrível que está aqui, que recebeu o nosso convite, né, Lu? Para o Vitrine da Rá. Gente, ela estava aqui, a gente estava falando, né, sobre a questão do trigêmeo, que é super importante, né, Lu? Até dentro da odontologia. Na verdade, acho que é a segunda, né, ou a primeira maior dor, né, que tem. Sim, entendeu? sim. Então, assim, eu acho um assunto super importante. Sim. E de você procurar o profissional, né, Lu? Exato. Então, é uma das especialidades que eu quero fazer, né? Tratar da DTM, que é a disfunção temporomandibular. É uma das coisas que eu desejo tratar, sabe? Porque é um problema muito comum nos consultórios, né? E que as pessoas não prestam atenção, né? Exatamente, né? Falando do bruxismo, né? Talvez você não saiba o que seja, mas eu vou dar a oportunidade aqui para ela te explicar sobre o bruxismo, né? Sim. Que é aquele desgaste, o bruxismo é o ranger dos dentes, né? E a gente pode fazer o apertamento também. O apertamento em vigília, que durante o dia a gente não percebe e tensiona, né? Exatamente. Então isso vai causando transtornos, dor de cabeça, desgastes, trincas no dente. Então é um acometimento muito considerado até que grave, né, na odontologia, né? Porque acomete muitas coisas. E depois da pandemia aumentou muito os casos, né? Até assim, né? A gente tá naquele tempo que hoje a ansiedade tomou conta das pessoas, não é? É verdade. Então, às vezes a própria ansiedade faz com que você tenha ali o processo do bruxismo, né? Exato. E é por isso que é importante procurar um profissional, para que você coloque uma plaquinha, para que você, né, veja qual é o seu nível de bruxismo, né, Lu? Exato, Porque isso há um desgaste ali, né, da sua arcada dentária, a um ponto que você vai sentir sensibilidade, vai sentir dores, dor de cabeça, dores até no ombro, né? Sim, sim. E é extremamente muito necessário, né? É um assunto muito importante que depois a gente vai até trazer, né, um programa numa próxima oportunidade para que ela fale somente desses tipos de casos, né, Lu? Com certeza. Né? Porque hoje ela essa foi oportunidade. Aqui, né? Então, mas para falar um pouco da trajetória dela, da mudança, o que houve, né? E continuando aqui, né, Lu, dentro dessa trajetória aí, né? Você tá aí finalizando, né? Ah, com certeza. Já tô com aquele sentimento, assim, não sei se tô triste ou tô alegre, porque, assim, triste porque tá acabando, né? Porque é uma fase muito boa, né? Gostosa, a gente faz amigos, né? E alegre ao mesmo tempo, porque a gente vai se profissionalizar, né? Exercer a profissão, né? Poder colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Exatamente. Então é um sentimento duplo aí. E vai trabalhar com a filha? Sim, se Deus quiser. Exatamente. A Larissa é especialista em prótese, né? Então, gostaria de fazer alguma coisa que agrega nessa especialidade dela, né? Vamos ver o que Deus vai preparar pra gente, né? É isso aí, ó. A filha já é uma profissional da área, dentro daqui da cidade de Botucatu, né? E se você precisa também, né? Nós vamos deixar o Instagram, aí você pode entrar em contato também. Sim, com certeza. Né? A Lu tá aí terminando o curso, né? E o que você tirou de lição de toda essa trajetória da sua vida, né? Na área familiar também, né? Como que houve, assim, teve incentivo da família? Como que foi esse projeto aí? Porque é lindo, né? Sim. Olha, a família é muito importante nesse momento, né? Porque se a gente não tem o apoio, o alicerce, é muito complicado, né? Porque, como eu disse, né, na nossa idade, a gente não confia, não acredita muito que a gente pode ainda. Você fala, nossa, já passou. Encontra com muitas pessoas mais novas que a gente, lá na maioria, dá para ser meus filhos, né, dos que estudam comigo. Então, você fica meio que inseguro nesse sentido. E o apoio da família é extremamente importante. Meu marido foi o primeiro que apoiou, meus filhos, né, a Larissa, como já era profissional, também falou, mãe, te dou maior apoio, corre atrás do seu sonho. E então isso conta muito, né, nesse momento, porque são desafios, né? A gente tem que estudar à noite, volta à tarde. Então, se não houver o apoio, né, fica bem complicado. Sim, exatamente. Mas a gente não pode desistir, né? Porque se a gente tiver
o sonho, saber que a gente pode realizar, a gente tem que dar continuidade, né? Porque eu sempre coloquei aquela frase, né? A gente coloca o pé, Deus coloca o pé, Deus coloca o chão, né? Isso. Então, se Ele deu oportunidade, a gente tem que continuar, não é verdade? Exatamente. Porque assim, eu costumo falar que eu sou exemplo, talvez... Sim, mas tem muitos outros exemplos. Eu vejo muitas outras pessoas na faculdade, com a mesma idade que eu, até mais velhos que eu, fazendo faculdade, realizando sonhos ou em busca de novas profissões, né? Sim. Eu acho isso muito bonito. Então, é uma bandeira que a gente levanta de fazer faculdade mais velha, ou de buscar aquilo que você gosta, queira realizar. Mas tem muitas pessoas buscando isso. Isso é muito importante a gente ressaltar, né? E eu acho muito bonito quando a pessoa vai e fala, não, acredita. Às vezes, pessoas até que se aposentaram, falam, não, vou fazer faculdade, é um sonho antigo. E tá tudo bem, né? Eu acho que tudo é válido mesmo. Até porque, assim, às vezes na nossa época as condições eram outras. Sim, com certeza. Então, assim, hoje, se de repente você está numa condição melhor, né? Por que não tentar aquele sonho que você teve, né? De seguir uma carreira, não é? Sim. Né? A Lu é um exemplo disso. Houve apoio da família, né? Houve um sonho por trás disso. Talvez você tenha aí um sonho, né? E ela veio aqui hoje, né? Contar a história dela, né? E te incentivar, a te desafiar, a fazer aquilo que você gosta. É verdade. E às vezes não é só uma faculdade, né, Rá, que a gente deve ressaltar. Às vezes, depois da pandemia, a gente entendeu, eu na loja, né, como eu tive loja há muito tempo, a gente conversava muito. Depois da pandemia, a pessoa fala, eu comecei a fazer bolo em casa e me realizei fazendo bolo. Eu comecei fazendo tal coisa, eu me realizei um artesanato, a pessoa voltou a pintar. Então, assim, são N, né? Oportunidades que a pessoa tem de se encontrar, né? Porque é muito importante isso, né? Nossa, é muito realizar. Bom, né? Quando a gente se realiza profissionalmente, né? Familiar, né? Isso envolve a parte financeira também. E aí tem toda a ajuda de Deus, que é a parte espiritual também, que é muito importante você ter fé e acreditar, né? Que você pode conquistar, né? O seu sonho, né? Que história incrível, Lu. Obrigada, Rá. Fico feliz de estar aqui falando um pouco, né? A gente não gosta de falar quase, né, Rá? Mas, nossa, gente, olha, é muito bom, né, fazer um papo foi assim. Foi muito linda, assim, a história linda dela. Obrigada, né? eu fico assim, feliz. É uma história extremamente inspiradora. Obrigada. Né? Porque as pessoas às vezes colocam obstáculos. Sim. Né? Eu é caro. Não é, gente. Hoje, assim, a faculdade de odontologia, ela está muito acessível financeiramente. Sim. Na nossa época, né? Nossa, era inviável, muito difícil, né? Era inviável a gente ter acesso a uma faculdade de odontologia dentro das minhas condições mesmo. Sim, era nunca consegui. Nunca consegui. Né? E era um curso, assim, para você fazer uma faculdade do estado, era extremamente difícil. E nós, assim, eu pelo menos sou da época que a gente tinha que trabalhar muito cedo, ajudar os pais. Eu trabalhava de dia e estudava à noite. Então já era limitado, né? Não era dedicado 100% aos estudos, não conseguiria passar numa faculdade que exigia muito vestibular, né, tal. Demos essa oportunidade para os nossos filhos, né? Então a Larissa conseguiu fazer a faculdade dela, passou na faculdade tão sonhada, né, tal, em Bauru, na USP. Então são outros momentos, né, que vão se realizando. Mas lindo, hoje eu falo que tem muita oportunidade, só ter... Só pôr o pezinho Só ali, pôr o pezinho. Né? Vai que... Eu costumava falar o seguinte, a gente fazendo ou não fazendo, o tempo vai ser o mesmo. Isso. Então, hoje eu falo, nossa, 5 anos já se passaram praticamente, quase, né? Então... E estamos aí finalizando a faculdade de 5 anos, não parece, né? E passa muito rápido. Então, passa a gente fazendo ou passa a gente não fazendo. Então, melhor fazer, né? Então, melhor fazer. Gente, olha, eu preciso incentivar vocês, né? É verdade. A não desistir. Não desista, né? Essa loja aqui foi um sonho, né? Então, assim, tudo, né? Com a ajuda de Deus a gente conquista. Sim, né? sim. Então, assim, é muita oração. Muita, né? Dedicação e acreditar, confiar que Deus, ele é por nós mesmo e ele só quer o melhor, mas tem
às vezes, momentos certos, que às vezes a gente tira das mãos dele e fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito, e não dá muito certo. Mas quando é no tempo dele, na hora dele, aí você vê as coisas fluindo, você fala assim, aí que você percebe o mover de Deus, né? Então isso é muito importante também. Né? Que história incrível, gente, tô impressionada. Imagina. Né? A Lu é uma querida. Olha, vai ser uma profissional de muita excelência, Se porque Deus nós já quiser. tivemos a oportunidade de estar ali, né? Ali dentro ali do seu percurso ali de faculdade, né? Estudando, né, Lu? Sim, E assim, ela foi uma querida, eu precisava de um atendimento, ela me socorreu. Né, e eu agradeço de coração também, atendeu minhas filhas ali, né? E eu vi ali dentro, assim, quantos profissionais, né, ali dentro, né? E de muita excelência, gente, de muita excelência, né? E eu, assim, tô, assim, muito, assim, honrada, me sentindo honrada de receber a Lu aqui, né? E de poder contar a sua história, né? E incentivar as pessoas, né? A buscar os seus sonhos. E a sua história é de muita inspiração, né? Obrigada. Uma empresária, né, que aí de repente foi afetada na pandemia, né, e começou tudo de novo, do zero. Do zero, né? Então, assim, muita resiliência, essa é a palavra, né, Lu? E na verdade, assim, é uma coragem também, porque quando a gente tem que tomar uma decisão dessa, de chegar a fechar, exatamente, né? Então foi, assim, bem complicado, ao mesmo tempo, assim, eu tinha que fazer alguma coisa, porque não dava mais para continuar. Então, eu achei que foi um momento e muita oração, como eu disse, pedia discernimento de Deus nesse momento, de saber o que né, deve ser feito. E, se Deus quiser, agora novos projetos aí para nova fase. Isso aí, tá vendo, gente? Né, resiliência, essa é a palavra. A Lu representa muito bem isso, né, Lu? E a história dela é incrível, né? Uma empresária aí que, né, fechou as suas portas, mas começou do zero, né? Hoje aí está aí se formando, uma profissional de excelência, né? E eu quero, né, te dar a oportunidade agora, né, de falar quando vai ser a sua formatura, quais são os projetos aí para o futuro, para onde que nós vamos te procurar para ser atendido, né? A formatura agora a gente finaliza em dezembro, nossa formatura é em janeiro, a primeira turma de odontologia de Botucatu, então nós somos os pioneiros aí, né, da odontologia em Botucatu. E para o ano que vem aí projetos, né, de eu fazer uma especialização, não vou continuar, não vou parar de estudar. Eu me apaixonei por estudar também. Que linda, gente. E nesse mundo da saúde não para nunca, mesmo. A gente tem que se atualizando sempre. Exatamente. E então, se Deus quiser, o ano que vem aí temos projetos para estar junto com a Larissa, num consultório nosso, né? Na especialidade dela e eu na minha, e vamos ver. Se Deus quiser. Lu, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Foi um prazer estar aqui, prazer é meu. Que história linda. O Vitrine da Rá agradece a sua participação. Eu que agradeço. Agradeço de coração. Acredito que vai ter muitos comentários aí positivos, né? Ah, que bom. Gratidão, fico feliz. Lu, Gratidão. Que Deus te abençoe. Amém. Nós beijo todos. Da Rá. Beijo. Beijo, fica com Deus. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.